Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está a série de estudos? Estão prontos para nós continuarmos com a nossa viagem? Continuarmos aprendendo a equacionar e a resolver problemas de engenharia química? Pois bem, hoje nós vamos fazer aquele retorno que eu tinha falado no primeiro dia de aula. Vocês se lembram daquele problema grande? Aquele grandão, esse que vocês vão começar a ver aqui na tela agora, que transformava etileno e água em álcool? Pois bem, hoje nós vamos voltar a ele. Nós temos esse problema em que você tem uma alimentação de etileno no misturador 1, puro, carga pura. Temos uma alimentação de água no misturador 2, também carga pura. E elas recebem correntes de reciclo também puras, isso é que é o mais importante. Tanto a corrente 7, que retorna etileno para o misturador 1, quanto a corrente 8, que retorna água para o misturador 2, são correntes puras. E aí essas correntes misturadas, a de etileno sai na corrente W3, como vocês estão vendo ali, e a de água sai na corrente W4 do seu misturador respectivo. E elas entram então no tal do hidrolisador. Ali é que acontece a reação. O hidrolisador é que é o nosso reator de verdade, e é com ele que a gente vai trabalhar. Então, dentro do hidrolisador, o etileno e a água se transformam em álcool. E depois saem para a torre de destilação, onde eles vão ser separados em 3 frações. Aquelas que vocês estão vendo ali, ó. Uma fração binária de água e etileno que estão saindo na corrente W6, uma fração de etileno purinho que volta da corrente W7 lá para o misturador 1 e outra corrente purinha de água que vai da corrente 8 para o misturador 2. É esse o problema que nós temos para resolver. Vocês se lembram dele? Lembram das informações que nós tínhamos? Voltando lá para aquela planta, olha só, essa é o desenho maior agora, para a gente poder observar com mais qualidade. E essa planta mostra para a gente o seguinte, eu sei que o meu codificação de componentes é 1 para o etileno, porque é o componente principal, água, que é reagente, nesse caso a água não é um solvente, vocês não podem ficar pensando em jogar fora a água é um reagente importante, eu dei o código 2, e o etanol, que é produto, porque eu fui numerando dos reagentes para os produtos, ele recebeu o índice 3. Esse é o meu código dos componentes. E a informação a respeito desse processo é o seguinte, olha, nós conhecemos a vazão mássica de etileno W1, ela é conhecida, nós também sabemos que a mistura que está saindo lá na corrente W6 tem 98% de etanol e o resto é só aguinha. Nós também sabemos que a conversão nesse hidrolisador que está aqui no meio, ela é de 55%, nós já vamos saber o que é esse conceito de conversão ainda nessa aula, embora seja no próximo vídeo, mas ainda nessa aula, e nós também sabemos que a água é alimentada aqui no hidrolisador com 20% de excesso, além do que era necessário de água para reagir todo o etileno. É bom vocês já terem isso em mente. É bom vocês já ficarem sabendo que excesso é o que está além do necessário, para poder depois saber fazer as contas direito. Então, diante de um problema como esse aqui, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos resolver? A primeira coisa que alguém poderia dizer assim, agora eu vou sair fazendo balanço, eu já sei que eu tenho que primeiro fazer os balanços. Depois eu tenho, porque todas as coisas já foram feitas, as etapas 1, 2, 3 já estão feitas. Nós agora estamos naquele nosso roteiro da etapa 4 para frente. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Aplicar os balanços, depois buscar as equações auxiliares, depois verificar se o problema está bem posto e depois, por último, resolver o problema. Mas nesse problema aqui tem reação. A primeira coisa que vai acontecer, e aí eu vou pensar como tem reação, a grandeza conservativa mais importante nesse processo é massa. Na verdade, como os componentes se combinam por uma proporção muito precisa de moles, é massa, mas no sentido molar. E aí olha só que coisa interessante, nós temos que dar foco, nós temos que prestar mais atenção nesse momento nos balanços materiais. Se já era importante nessa fase nossa de introdução à engenharia química, quando nós estávamos sem reação, agora que nós estamos com reação é mais importante ainda. Então olha só, balanço de massa da forma diferencial. Nós temos taxa de massa que entra no volume de controle, menos a taxa de massa que sai do volume de controle, mais a taxa de massa gerada no volume de controle, isso em termos gerais, né? Menos a taxa de massa consumida no volume de controle. É claro que para cada situação nós vamos ter detalhes específicos. Se eu estiver fazendo o balanço na forma integral, que não é o mais usado nesse tipo de problema, é a quantidade de massa que entrou no volume de controle, menos a quantidade de massa que saiu do volume de controle,
mais a quantidade de massa que foi gerada no volume de controle, menos a quantidade de massa que foi consumida no volume de controle. Lembrando que nós ainda estamos na boa fase. Nós ainda estamos na fase em que o regime é permanente. Olha lá, tudo zero para o termo de acúmulo. Os termos de acúmulo no regime permanente são nulos. Nós não precisamos nos preocupar com eles. Mas, quando eu falo em balanços materiais, quando eu falo em fazer balanço de massa, massa expressa de que forma? E aí nós podemos fazer os balanços materiais de 3 jeitos. Olha só, eu posso fazer balanço material em termos de massa mesmo, como nós fizemos no trecho anterior, no módulo anterior, quando não tinha reação. É lógico que os balanços mássicos são os que mais facilitam para mim. Mas se vocês prestarem atenção, neste problema, já a vazão de alimentação de etileno está dada em vazão molar e não em vazão mássica. Então está indicando para nós que eu vou ter que pensar em vazão em balanço por moles. Mas no meio disso de massa por moles eu ainda posso fazer balanço por átomos. Olha só que coisa interessante. E essa é uma característica interessante, porque olha só, átomo não aparece, átomo não desaparece. Nem global, nem de componente. Então parece, num primeiro momento, parece que balanço de átomos é o mais facilzinho que tem, mas não é não. Vocês vão ver comigo que, de acordo com os dados que nós temos, balanço de massa pode ser um recurso extremo, pode ser o medo da covardia, um desejo de não ficar pensando muito, mas sempre vai dar a necessidade de relacionar com os moles. E aí vamos adiante, porque a gente tem muito para tratar ainda. Então olha só, se nós formos tratar em termos de balanços materiais mássicos, é tudo que a gente já fez antes, só que com a reação envolvida ali. Então o balanço de massa global continua sendo esse. Não tem geração de massa global, não tem consumo de massa global. Nós só temos taxa de massa global que entra, menos taxa de massa global que sai, igual a zero. Acabou, está em regime permanente. Quando é por componente é que acaba essa facilidade. Nos balanços com reação, nós podemos ter sim balanço com termo de geração e balanço com termo de consumo. Olha só, por componente eu teria taxa de massa de A que entra, o componente A, não quero saber ainda se ele é reagente ou se é produto, menos taxa de massa de A que sai, mais taxa de massa de A gerado, menos taxa de massa de A consumida, que é igual a zero. E aí a gente começa assim, mas e se A é só um reagente? Então não tem a taxa de massa gerada e tem a taxa de massa consumida. Ah, e se A é só um produto? Então eu tenho a taxa de massa de A gerada e não tenho a taxa de massa de A consumida. E se A é um intermediário químico? Se ele é gerado numa reação e consumido na reação seguinte. Então nós vamos ter os dois termos. O termo de geração de A e o termo de consumo de A. Estão entendendo bem isso? Porque essa é uma questão importante. Agora, olha só essa observação que eu coloquei ali no cantinho. Vamos notar que as vazões mássicas, como os nossos dados estão em vazões molares e em frações molares, eu tenho que converter para massa. E a gente já sabe fazer isso. Desde a primeira parte da matéria. Eu converto mol para massa multiplicando pelo peso molecular. Então, todas as vezes que eu precisar de balanços molares mássicos, eu vou precisar conhecer os pesos moleculares ou as massas moleculares dos meus componentes. Por quê? As vazões mássicas das correntes puras e das correntes dos componentes devem ser calculadas a partir das vazões molares e das massas moleculares, esse PM aí das espécies. Como a gente já fez, olha só esse exemplo aqui. A gente não tem a vazão de entrada de etileno? A gente não sabe que nessa reação aqui do etileno, mais água virando álcool, nós alimentamos 25 kmol por hora de etileno? O que é isso em termos de massa? Ora, para saber eu preciso multiplicar pelo peso molecular do etileno, pela massa molecular do etileno, que é 28 kg por quilomol. Então, cada quilomol de etileno tem 28 kg de massa. E aí eu vou ter uma vazão mássica de etileno de 700 kg por hora. Olha que grande, né? Que imenso, mas não é tão grande assim, até porque o nosso problema anterior processava 2.000 kg por hora lá na alimentação. Então nós estamos bastante bem. Deu para entender que eu preciso multiplicar pelo peso molecular para transformar a vazão molar em vazão mássica? E aí, quando eu tiver mistura, isso fica ainda mais complicado. Então, os balanços mássicos, se eu tiver problema com reação, e em reação as coisas se relacionam com moles e não com massa só, eu tenho que ter mais cuidado. E aí, olha só, no caso do nosso único reator que nós temos nesse processo é o hidrolisador. Então, como ficariam os balanços mássicos no hidrolisador? O balanço de massa global é muito simples, mas bem elaborado. Olha só, eu teria ali, ó, entra etileno na corrente 3. Então eu tenho W3 que multiplica o peso molecular do etileno, PM1.
entra água na corrente 4. Então eu tenho W4, a vazão molar de água da corrente 4, vezes o peso molecular da água, que é diferente do etileno. E aí a corrente 5, a de saída do hidrolisador, aquela lá da ponta, ela tem 3 componentes. Ela tem o etileno que não reagiu, a água que não reagiu e o álcool que foi formado, o álcool que foi gerado. Então eu tenho que pensar nas vazões dos componentes. Como a gente já conhece, multiplicar a vazão molar pela fração molar dá a vazão do componente. Então, por exemplo, ali eu tenho menos W5X51, que é a vazão molar de etileno não reagido, vezes o peso molecular do etileno, menos W5X52, que é a vazão molar de água não reagida, vezes o peso molecular da água, menos W5 vezes X53, vezes o peso molecular do álcool, para poder ter a vazão mássica de álcool e dar essa equação zona que vocês estão vendo aqui. Olha só que grande que ela é. Quando eu vou fazer balanço por componente, as coisas ficam mais fáceis. Lembra que eu falei que lá nos problemas sem reação era mais interessante jogar fora uma equação de componente para poder ficar com o sistema enxuto, linearmente dependente? Aqui, guardar a equação global pode ser muito complicado, principalmente no reator. Principalmente se a gente olhar o sistema como um todo, que vocês não fazem isso caixa preta, mas a gente sabe que se eu olhar o sistema como um todo, tem um reator lá dentro. Então não existe o que entra igual o que sai no sistema. Nem existe o que entra igual o que sai, ou o que entra menos o que sai igual a zero no reator. Toda vez que tem reator, tem problema no balanço global. E ele vai precisar de informações a respeito da reação. Isso aqui é uma coisa importante aqui. Mas como é mássico, tá ali. Tá bom? A gente não gera massa global, a gente não gera nem consome massa global, tá aparecendo. Agora, a massa do etileno. A massa do etileno é fácil, o balanço de massa do etileno é muito fácil. É o mesmo W3, aquela corrente de etileno puro, vezes o peso molecular do etileno, menos a vazão mássica de etileno na corrente 5, que é o W5X51, vezes o peso molecular do etileno, e aí apareceu ainda aquela outra grandeza ali, ó, o WH1 cons, que é a taxa de massa, ou a taxa molar de etileno consumida no hidrolisador. Como a reação não acontece numa corrente, a nossa notação é um pouquinho diferente. Eu tenho que ter, antes do código da espécie, antes do código do componente, um código da unidade onde ocorre a reação. Ali é um hidrolisador, eu botei um Hzinho minúsculo. Então olha só para esse Hzinho, porque ele quer dizer hidrolisador. E aquele WH1 consumido quer dizer taxa de consumo de etileno no hidrolisador, vezes a massa, o peso molecular do etileno para dar a taxa de massa consumida no hidrolisador. A mesma coisa com a água. Então o balanço de água ele é muito simples. Basta a gente buscar entender que só entra água na corrente 4. Então vai ser W4 vezes o peso molecular da água. Só tem saída de água na corrente 5, mas é uma mistura. Então eu tenho que ter a vazão molar de água vezes o peso molecular da água para poder ter essa vazão, que é o W5X52 vezes o PM2. E aí aparece aquela outra grandeza, o WH2 consumido, que é, como vocês já sabem falar agora, a taxa molar de água consumida no hidrolisador, vezes o peso molecular da água da taxa de massa consumida no hidrolisador. Passando agora para o balanço de etanol, etanol não entra. Etanol só é gerado e etanol só sai. Então eu vou ter ali de novo, pela nossa nomenclatura nova, WH3 gerado, vai ser o quê? A taxa molar de etanol gerado no hidrolisador. E aí ela multiplicada pelo peso molecular do etanol da taxa de massa de etanol gerada no hidrolisador. Tem que ser subtraída da taxa da vazão molar de etanol que sai, vezes o peso molecular do etanol, para ter a taxa de massa de etanol que sai. E aí nós ficamos com esses 4 balanços aqui, já cientes de que eles não vão ser todos linearmente independentes, como nós vimos nas etapas anteriores. A observação que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: a gente vai precisar saber informações sobre o consumo de reagente para poder ter aqueles vermelhinhos ali, ó, o WH1 cons e o WH2 cons, e nós vamos precisar ter também informação sobre a geração de produtos para poder ter o WH3 gerado. Tudo bem? Compreendido isso? Se eu estiver fazendo balanço por átomos, as equações parecem mais simples no seu formalismo. Olha só, eu não tenho geração de átomo, nem de espécie, nem global. Todos os átomos que entram são iguais a todos os átomos que saem. Não tem nenhum aparecendo e desaparecendo ali. Não é reação nuclear.
Então, olha só, o balanço de massa global diz para nós que o acúmulo, que é zero, é igual à taxa global de átomos que entra no volume de controle, menos a taxa global de átomos que saem do volume de controle. Tudo bem? E no balanço por componente, idem. Né? A taxa de átomos de A que entram no volume de controle, menos a taxa de átomos de A que saem do volume de controle, igual a zero, que é o acúmulo nulo, porque nós estamos em regime permanente. E aí a observação que eu tenho é o seguinte: nesse caso, não são necessárias informações diretas, objetivas sobre a reação. É meio que mentirinha isso. Porque lá no final das contas, para chegar no balanço, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas também não são feitos balanços das espécies. Aqui eu não vou fazer balanço de etileno. Aqui eu não vou fazer balanço de água. Aqui eu não vou fazer balanço de álcool. Na verdade, eu vou ter que fazer balanço de átomos. Então eu vou fazer balanço de carbono. Eu vou fazer balanço de hidrogênio, eu vou fazer balanço de oxigênio. Estão vendo ali? Ó? Pela reação, nós só temos 3 tipos de átomos. Carbono, que entra só com etileno, hidrogênio, que entra no etileno e na água, e todos 3 saindo, e oxigênio, que entra na água, e os 3 saindo lá no álcool. Essa reação é uma reação de condensação, ela acaba introduzindo a água ali na dupla ligação do etileno. E aí olha só que coisa interessante, a vazão molar de etileno é W1 25 kmol por hora, certo? Mas cada átomo de etileno, ou cada mol de etileno, leva consigo 2 moles de carbono. 2 átomos de carbono, então 2 moles de átomos de carbono. Então, eu vou ter uma vazão molar de átomos de carbono 2 vezes W1, que é igual a 50 kmol por hora. Da mesma forma, cada átomo de etileno tem 4 átomos de hidrogênio. Então, cada mol de etileno carrega 4 moles de átomos de hidrogênio para dentro do meu sistema. E aí eu vou ter a vazão molar de átomos de hidrogênio igual a 4 vezes W1, que é 100 kmol por hora. E aí a gente começa a aplicar isso no nosso sistema, lá no nosso hidrolisador. Então, aplicando os balanços por átomos no hidrolisador, que é onde acontece a reação, que é a unidade mais complicada do nosso processo, nós vamos ter o seguinte: o balanço global. O balanço global de átomos me diz que na corrente de etileno entram 6 átomos. Então eu vou ter 6 vezes a vazão molar do etileno. Tá ali, ó, 6W3. Na corrente de água entram 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então eu vou ter 3 vezes W4. Na corrente 5, de novo eu tenho mistura. E aí eu tenho que computar a quantidade de átomos que saem com cada espécie. Por exemplo, no etileno que não reagiu, eu tenho 6 átomos que multiplica a vazão molar de etileno, W5X51. Na água que não reagiu, eu tenho 3 átomos, que multiplica a vazão molar de água, W5X52. No álcool que foi formado, eu tenho 9 átomos, que multiplica a vazão molar de álcool que foi formado, ou que está saindo, na verdade, né? W5X53. Eu fiz uma ligeira confusão aqui porque vocês vão perceber lá na outra equação que o que está saindo de álcool é exatamente o que foi gerado, o que foi formado. Então, multiplicar 9 átomos vezes a vazão molar de etanol que está saindo do hidrolisador, W5X53. No balanço de carbono, porque a gente não vai fazer balanço de espécie química, vai fazer balanço de átomo, eu tenho 2 átomos entrando com o meu etileno e tenho só 2 átomos saindo na vazão de etileno e 2 átomos saindo na vazão parcial de etanol. Então vai ser 2W3 menos 2W5X51, que é a vazão molar de etileno não reagido, menos 2W5X53, que é a vazão de etanol formado, que está saindo ali, porque foi gerado, certo? E aí, quando a gente vai para o balanço de hidrogênio, ele fica bem grandão, porque entra hidrogênio no etileno, entra hidrogênio na água e sai hidrogênio em todo mundo lá do outro lado também. Então vai ser assim, ó, 4W3 mais 2W4, porque tem 4 átomos de hidrogênio no etileno e 2 na água, menos 4 vezes a quantidade de átomos de hidrogênio que sai junto, agarrado ali com o etileno que não reagiu, W5X51, menos 2 vezes a quantidade de átomos de hidrogênio que sai com a água que não reagiu, W5X52, menos 6 vezes os hidrogênios que estão presentes no etanol, porque tem 6 átomos de hidrogênio. Embora o etanol tenha 9 átomos no total, são só 6 de hidrogênio, 6 vezes W5X53. No meu balanço de oxigênio, ele fica bem enxutinho, porque eu só tenho um oxigênio entrando na água. Então é só W4, é uma vez só. Eu só tenho um oxigênio saindo na água que não reagiu, então é só uma vez W5X52. Eu só tenho um oxigênio saindo no álcool,
que foi gerado e que está saindo. Então, uma vez W5, X5, 3. Pronto, fechei o balanço de oxigênio. E aí anotar que nesse caso aqui, para a gente obter as vazões molares de átomos, eu preciso conhecer as vazões molares das espécies químicas presentes. Eu não consigo escapar das vazões molares. Eu não consigo escapar da visão molar do balanço. E é isso que a gente acaba pensando assim, poxa, mas para que eu vou fazer balanço de massa, mássico, se eu vou ter que multiplicar pelo peso molecular? Para que eu vou fazer balanço molar de átomos, se eu vou ter que ficar procurando as vazões das espécies molares para depois multiplicar pelo número de átomos que elas carregam? Não é mais fácil fazer direto balanço molar? Fazer balanço de moles? É mais fácil. Por isso que eu falei, a gente usa balanço de átomos meio no desespero, ou quando não quer pensar muito. Não quer pensar no termo de geração, não quer pensar nos termos de reação. Mas quando eu estou falando em balanços materiais molares, tudo fica mais fácil para nós. Tudo fica mais interessante, porque olha só, tudo se enxuga. Eu só tenho que pensar nas entradas. É lógico que o que fica pior da história é o balanço global. No balanço global eu vou ter taxa global de moles que entram, menos taxa global de moles que saem, mais taxa global de moles gerados. Mas professor, tem geração global de moles? Essa que é o grande problema dos balanços molares globais. As reações químicas, elas não são o que a gente chama de equimolares entre reagentes e produtos. Nem sempre juntar 2 moles de reagentes vai dar 2 moles de produto. O nosso caso é um desse. Eu junto etileno, 1 mol, água, 1 mol e gero só 1 mol de etanol. Desapareceu 1 mol da história aí. Então o balanço molar global, ele tem geração e consumo global de moles que a gente vai ter que considerar olhando para a reação. Por isso que é ele que é descartado. Mas concluindo ali, olha, taxa global de moles que foram gerados, menos a taxa global de moles que foram consumidos, igual a 0. Pronto, resolvido. Embora seja horrível, mas ele está resolvido. Nos balanços por componentes, que são os que nós vamos usar de verdade, vai ser a nossa prioridade todas as vezes que eu estiver fazendo balanço em torno da unidade onde acontece a reação, eu vou ficar com os balanços dos componentes, eu não vou ficar com o balanço molar global, hein, gente? Anotem isso, coloquem grandão de vermelho. Em torno da unidade onde acontece a reação, não se faz, é proibido fazer balanço molar global, porque os moles globais não se conservam. E aí nós vamos ter por componente o seguinte, olha, taxa molar do componente A que entra no VC, menos taxa molar do componente A que sai do VC, mais a taxa molar do componente A que foi gerado no VC, e ela pode ser 0 ou pode não ser 0, menos a taxa molar de A consumida no VC, que também pode ser 0 ou pode não ser 0. A gente já discutiu isso antes. Se A é reagente apenas, não tem geração e tem consumo. Se A é produto apenas, tem geração e não tem consumo. E se A é um intermediário químico, tem consumo e tem geração. Pronto, está resolvida a vida. Aqui nessa questão é que a gente vai ter que olhar para a reação. Jamais nós vamos resolver problemas com reação sem olhar para a estequiometria da reação. A estequiometria da reação é a parte mais importante que nós temos. E é isso aí que a gente vai fazer, balanços molares no nosso sistema, sabendo que é importante a gente considerar, destacar que as substâncias se combinam numa reação de acordo com a lei da ação das massas, aquela que vocês aprenderam lá na Química Geral, que na verdade estabelece a estequiometria da reação e que estabelece também para nós relações estritas entre os números de moles de reagentes para reagir. Não adianta eu juntar mais de um reagente que não vou conseguir gerar mais produto. Quando acabar um dos reagentes, acaba a reação. E também da quantidade de produtos formados. É estrito, é baseado na estequiometria. A estequiometria da reação é a nossa primeira restrição material em todo problema com reação. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a produção de amônia. Eu junto 1 mol de nitrogênio mais 3 moles de hidrogênio e vou dar 2 moles de amônia. Vou produzir até 2 moles de amônia. Bom, imaginando essa restrição material, o que eu posso obter, por exemplo, se eu alimentar 10 kmol por hora de nitrogênio? Esses 10 kmol por hora de nitrogênio, não adianta eu querer, eu rezar, eu pedir a Deus para ser diferente, não tem jeito. No máximo, na melhor das hipóteses, no mundo ideal de sonhos, eles só vão reagir com 30 kmol por hora de hidrogênio. Não tem como reagir com mais. Não tem, reagir com menos ele vai, porque pode sobrar nitrogênio, mas mais do que isso não vai. Não tem como esses 10 moles de nitrogênio consumirem mais do que 30 moles de água, de hidrogênio. E aí, na vida real, ou também no mundo ideal, no mundo de sonhos,
só vai poder produzir 20 kmol de amônia. Não tem como produzir 22. Não tem como produzir 25. 10 kmol de nitrogênio só podem, na melhor das hipóteses, no mundo de sonhos perfeito, produzir 20 kmol de amônia. E não é o que acontece em processos industriais. Em processos industriais, as reações não vão até o fim. Elas têm que terminar antes, porque se você esperar uma reação e ir até o fim, você vai esperar um tempo infinito. A sua empresa faliu antes de você ganhar dinheiro. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Remover os produtos misturados com os reagentes que não foram reagidos antes de acabarem os reagentes, para poder fazer separação e ainda ter algum lucro, alguma venda desses produtos para poder ter o nosso lucro, para poder fazer a nossa empresa funcionar. Então essa é uma questão importante. Uma outra observação que é muito importante e que a gente não pode deixar de lado é que, como eu tinha falado antes, nem sempre os números globais de moles se conservam numa reação. Logo, os balanços molares globais vão ser inconvenientes em torno das unidades onde tem reação e também em torno do sistema. Não se faz balanço molar global em torno de unidade com reação. E olha só que coisa interessante, olha esses exemplos aqui, ó. O nosso clássico, né, o nosso do etileno virando álcool, o que acontece? Eu alimento 2 moles de reagente e só consigo produzir 1 mol de produto. Então eu tenho uma variação negativa de moles de 1 mol. Se eu tiver, por exemplo, uma neutralização de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, isso vai dar cloreto de sódio e água. Vocês viram isso adoidado lá na química geral. E aí a variação de moles é zero. Eu alimento 2 moles de reagentes e vou colher 2 moles de produto. Cada reação vai fazer isso. Ela junta 2 moles de reagente e produz 2 moles de produto. Então eu tenho variação global de mole zero. Mas, por exemplo, se eu tiver uma calcinação, se eu pegar lá carbonato de cálcio, aquecer bastante, eu vou transformar isso em óxido de cálcio e CO2. E aí olha só que coisa interessante, 1 mol de reagente acaba produzindo nessa reação de calcinação 2 moles de produto. Eu tenho uma variação positiva do número de moles de 1 mol. E é isso que é importante a gente considerar. Quando eu tenho variação global do número de moles, eu não uso balanço molar global, tá? Agora a gente pode pensar nas nossas unidades, afinal de contas, as outras também estão ali. O hidrolisador é a primeira delas. Como é que fica o balanço molar no hidrolisador? A gente até vai colocar o global aqui para vocês verem o quanto que é enrolado. Olha só, o que entra de etileno, W3, mais o que entra de água, W4, menos o que sai de etileno não reagido, W5X51, menos o que sai de água não reagido, W5X52, menos o de álcool que está saindo, W5X53. Menos, ou mais, né, menor, colocando mais, a taxa molar de álcool gerada, menos a taxa molar de etileno consumida, menos a taxa molar de água consumida. Ora, se eu vou precisar das taxas dos componentes, para que eu vou fazer balanço global, né? Se vocês observarem ali os 3 coloridinhos, eles são relativos ao balanço dos componentes, que eu tenho que descobrir primeiro para enfiar no balanço global, para usar o balanço global, que ficou mais difícil, ficou mais complicado. Ah, não façam isso. A gente tem mais o que fazer, a gente tem mais para concluir. E aí, olha só, vamos falar o balanço de etileno, olha como é que ele enxuga, como é que ele fica simples. O que entra de etileno é W3, no hidrolisador é W3, só isso. E aí o que sai é W5X51, menos o que foi consumido, WH1 consumido, pronto, igual a zero. O balanço de água vai ser tão simples quanto o balanço de etileno. Olha só entra água na corrente W4, então eu tenho taxa de molar de água que entra W4. Sai água não reagida, menos W5X52. E também tem água que foi consumida, WH2 consumido, que é a taxa molar de água consumida no hidrolisador. Agora o meu balanço de álcool é mole, porque não tem entrada de álcool, só tem geração e só tem saída. Então eu tenho ali, para poder não ficar com o sinal negativo, né, eu coloquei a geração na frente, nós temos a taxa molar de álcool gerada menos a taxa molar de álcool que sai igual a zero. E aí, nesse caso, são necessárias informações sobre o consumo de reagente. Lembra que no nosso problema nós tínhamos um dado de reação? Esse ali, ó, os 55% de conversão que foi dada no nosso hidrolisador. Isso é muito importante. Esse é um conceito muito importante que vai ajudar a gente a gerar mais equações para poder equacionar o nosso problema. E vocês vão ver que nós vamos precisar de muitas equações. Tá? E também vamos precisar de informações sobre a geração de produto, que é o tal do rendimento, que é um outro conceito que nós já vamos ver nos próximos vídeos. Tá? Essa aula vai ser dividida em 3 vídeos e vocês têm que estar atentos para assistir os 3 em ordem.
Senão, as ideias se confundem na cabeça, senão as ideias se misturam na nossa cabeça. E aí, olha só que coisa interessante. Nas outras unidades onde não tem reação, tudo fica mais simples. O misturador 1 só tem etileno. É componente puro nas 3 correntes. Então, o balanço molar global é igual ao balanço de etileno. W1 mais W7 menos W3 igual a 0. No misturador 2, idem. Eu só tenho água. Então, o balanço global é igual ao balanço de água. W2 mais W8 menos W4 igual a 0. Já na torre de destilação, não. Na torre de destilação eu tenho os 3 componentes e eu ainda tenho o balanço global. O balanço global é W5, que é o que entra, menos W6, menos W7, menos W8, igual a 0. Esse é o balanço molar global. Como não tem reação, não tem aparecimento nem desaparecimento de moléculas globais também. Talvez ali o balanço global seja útil para nós. Mas no etileno fica muito simples. Todo etileno que entra na torre de destilação em W5, que é W5X51, sai em W7. Ele é reciclado totalmente. Toda água que entra em W5 vai se distribuir na corrente W6, que ela sai lá com um pouquinho de álcool, e na corrente W8, que vai ser reciclada. Então eu vou ter W5X52, que é o que entra, menos W6X62, que é o que sai na corrente 6, menos W8, porque a corrente W8 é uma corrente pura de água, que é reciclada para o misturador 2. Então tá ali também arrumadinha, resolvidinha para nós. E o balanço de etanol vai aparecer apenas o quê? O que entra de etanol na torre sai em W6. Etanol para a torre de destilação é um componente de amarração, ele liga as duas correntes, assim como o etileno é um componente de amarração das correntes W5 e W7. A água não é componente de amarração não, porque ela está em duas correntes. Duas de saída, uma de entrada. Não tem uma entrada numa corrente única, uma saída numa corrente única, como acontece com o etileno, como acontece com o álcool. Tudo bem com vocês? Deu para entender? E aí, olha só, nas unidades onde não há reação, pode ser que a gente consiga usar os balanços globais de forma útil. Mas fica sempre a segurança de usar o balanço por componente sempre. Isso sempre vai dar certo, isso sempre vai fechar o nosso problema, embora possa dar um pouquinho mais de trabalho algumas vezes. E aí agora a gente pode pensar o seguinte, vamos contabilizar o que a gente já tem? Porque para a gente poder formular um problema, a gente tem que saber onde quer chegar, né? E eu tenho essas variáveis aqui, ó. Cada corrente pode ter, eu sei que vocês vão chiar, mas professor, tem corrente pura, tem corrente que é só com etileno, tem corrente que é só com água. Tem, graças a Deus que tem. Facilita muito, porque já são um monte de coisas especificadas, vocês vão ver na hora das especificações. Mas do ponto de vista da contagem de variáveis, cada corrente poderia ter até 3 componentes, porque o sistema inteiro tem 3 componentes. Então eu tenho a vazão molar e as 3 frações molares, ou seja, são 8 correntes, 3 mais 1, 4 vezes 8, 32 variáveis. Além disso, a gente precisa conhecer a taxa molar de etileno consumida no hidrolisador, a taxa molar de etileno consumida no sistema. Por que tem que conhecer? Porque eu estou pedindo para calcular no item A conversão global. E a conversão global tem a ver com o consumo no sistema como um todo. Eu também vou precisar descobrir qual é a taxa molar de água que foi consumida no hidrolisador e a taxa molar de álcool que foi gerada. Então, mais variáveis. Mesmo que eu não queira calcular, a gente tem elas ali. A razão de reciclo 1, que é o que retorna do misturador, da corrente W7 para o misturador 1 e se junta com a corrente W1 para formar a corrente W3. E a razão de reciclo W2, que é o que se junta, vem lá da corrente W8, se junta com W2 para formar a corrente W4. Além disso, como foi pedido, também é colocado lá que a porcentagem em excesso de água que entra no hidrolisador, isso foi um dado, é um dado de amarração que foi dado para vocês, mas ele precisa ter uma equação. A gente vai precisar também da conversão, que foi dada para vocês, está de azul porque foi dada, né? Ela é os 55%, e vai precisar calcular essa conversão global aí. Então nós vamos contar aqui, ó, 32 mais 4, 36, mais 2, 38, mais 3, gente, 41 variáveis, por enquanto. Por enquanto. Nós temos 41 variáveis. Pode ser que a gente queira enfiar algumas coisas a mais aí. Em alguns problemas nós teremos até mais. Esse é um problema simples, não tem reações paralelas. Então tem um monte de conceitos que a gente não precisa trabalhar nele. Mas em problemas mais complexos, que tem reações paralelas, nós vamos precisar trabalhar esses conceitos sim.
E aí, quais são as nossas especificações para saber, afinal de contas, quantas equações eu preciso? As minhas especificações são essas aí, ó. Eu conheço a vazão de alimentação de etileno, 25 kmol. Eu sei que só tem etileno nas correntes W1, W3 e W7. Então, X11, X31, X71 iguais a 1. E como só tem etileno, os outros dois, o etanol e a água, são zero, frações nulas. Então, X12, X32, X72 é zero, X13, X33 e X73 é zero, porque não tem água nem etanol nessas correntes. A mesma coisa acontece lá em torno do misturador 2. Eu sei que só tem água naquelas três correntes, W2, W8 e W4. Então, é lógico que as frações de etileno nessas correntes são zero. X21, X31, X41 e X81 são zero. A água é a única componente presente, então X22 igual a X42 igual a X82, que é 1. E não tem etanol também, então X23 igual a X43 igual a X83 igual a zero. Então a gente sabe também o que está saindo lá na corrente 6. Eu sei que é uma corrente que tem 98% de etanol. Então, o X62 é 0,98. Que ela também ainda tem 0,02 de água. Então, o X63 é água e não tem etileno. É uma corrente isenta de etileno. Pela própria constituição que a gente está vendo ali. Eu podia calcular e vou. Eu vou deixar essa equação das restrições materiais da corrente 6 para a gente calcular e ver que é zero a fração de etileno nela. Além disso, foi dado para vocês que a conversão no hidrolisador é 55% e que a porcentagem em excesso de água é 20%. Ou seja, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 especificações só. Pensando já em usar a etapa 6, em saber se o problema está bem posto, em verificar o número de graus de liberdade deste problema, nós temos 41 variáveis, menos 23 especificações, implica que nós vamos precisar de 18 equações linearmente independentes. Ixi, é muita coisa, é muita coisa. E o que a gente já tem? Vamos ver o que a gente já tem? Vamos juntar tudo que a gente já tem aqui em termos de equações? Então deixa elas aparecerem aqui na tela e a gente vai falando. Ó, no misturador 1, a gente só tem uma equação, que é o balanço global de etileno. No misturador 2, a gente só tem uma equação, que é o balanço global de água. Na torre de destilação, vamos pelo menos começar pelas que não têm reação. Eu tenho o balanço global e tenho os balanços de etileno, etanol e de água. No hidrolisador, eu tenho o balanço global, o de etileno, o de água, o de etanol. Bom, vamos contar aqui quantas equações nós já temos por enquanto só de balanço. 2 dos misturadores, mais 4 da torre, 6, mais 4 do hidrolisador, 10. Mas ainda falta muita equação, professor? Falta. Mas aí nós teríamos, em tese, as 8 equações de restrições materiais, as somas das frações iguais a 1, não é? Então ali, ó, x11 mais x12 mais x13 igual a 1, até x81, x82 mais x83 igual a 1. 8 equações de restrições materiais, mais os dois dados de amarração que vocês conhecem desde eras passadas. A razão de reciclo 1 é W7 dividido por W1, a razão de reciclo 2 é W8 sobre W2, certo? Agora, olha só, será que essas aí, entre elas, já são linearmente independentes? Será que entre essas equações nós já temos um conjunto linearmente independente? Não, com certeza não. E aí a gente começa tirando aqui, ó, essa equação gigante do balanço global no hidrolisador. Ela não é útil para nós. Eu tenho que saber um monte de informações dos componentes para poder gerar a equação global. Ela é inútil. E aí, lá na torre de destilação, eu posso ter o privilégio da escolha. Ou eu jogo fora o balanço global e fico com o balanço para os componentes, ou eu jogo um componente que me incomoda. Ali, no caso, eu vou jogar fora a equação da água que está me incomodando. Já cortamos 2. Está piorando a situação. Eu preciso de 18. Eu tinha, anteriormente, 10 mais 8, 18, mais 2, 20. Parecia que estava sobrando. E agora eu já cortei 2, fiquei com 18. Mas não cortei só 2. Porque olha só, as correntes x1, x3, x7, x2, x4, x8 são correntes puras. A gente já sabe a priori, lá no enunciado, que elas são correntes puras. Ou seja,
Um componente tem fração molar 1 e os outros têm fração 0. Então morre a restrição material da corrente 1, morre a restrição material da corrente 2, morre a restrição material da corrente 3, morre a restrição material da corrente 4, da corrente 7 a mesma coisa, da corrente 8 a mesma coisa. E se vocês quiserem dizer assim, mas eu já sei pela continha que eu fiz de cabeça, aí pronto, você fez continha de cabeça. Então não é uma especificação. Saber que x62 é 0,98 e x63 é 0,02 não te garante a priori saber que x61 é 0. Só quando você coloca nessa equação ali. Só quando você coloca na equação x61 mais x62 mais x63 igual a 1 é que você descobre que o x61 vai ser 0. Então deixa quieta a equação ali que a gente vai usar para descobrir que o x61 é 0. E aí a gente agora tem esse sistema com muito menos equações do que precisa. Olha, 2 dos misturadores, mais 3 da torre, mais 3 do hidrolisador, 8, mais os 2 dados de amarração, 10, mais 2 aqui de restrições materiais, são 12. Eu preciso de 18, daí tem que arrumar mais 6 equações. Mas isso a gente vai arrumar no próximo vídeo. Isso a gente vai arrumar com os conceitos que virão no próximo vídeo, tá bom? Fiquem de olho, fiquem ligados, assistam esse vídeo de novo, perguntem, analisem, tentem entender esses conceitos para poder entender os conceitos que virão. Então até o próximo vídeo e a gente se encontra já já!